Que Deus abençoe vocês nessa tarde de sábado. E parabéns, vencedores, né? Parabéns, vencedores, porque hoje nós estamos completando a 7ª semana desse novo projeto que nasceu, que encerra também esse propósito da multiplicação. Podem se assentar, por favor. Deixa eu já dar algum recado para nós que estamos nesse propósito, pessoal. Vou começar agora a fazer o propósito do Congresso Águia. Vou olhar para aquela perspectiva de menos é mais, né? De uma valorizada um pouco maior no Congresso e alcançar de forma também maior. Então, vou fazer uma vez por mês o Congresso em si. Não que eu vou fazer culto somente só uma vez por mês, mas o Congresso sim. E nesse próximo mês de outubro, quem está acompanhando sabe que está vindo meu bebê chega agora semana, já está marcada aí a cesárea, né? Então vai ficar um pouquinho mais puxado nesse comecinho. Então, nesse mês de outubro, nós vamos fazer na dupla honra o Congresso Águia, que é para toda a igreja. E eu vou trazer aí mais e mais daquilo que a gente precisa para fazer cada um voar alto. Porém, não é porque nós não vamos estar aqui nos sábados, né? E depois, nos próximos meses, eu vou fazer um sábado por mês com vocês, fora os cultos especiais, né? Porém, durante esse período tudo, nós vamos estar alimentando as redes sociais, tá? Nós vamos fazer gravações com temas específicos para lançar para vocês, não deixar esfriar isso que vocês têm conseguido e têm recebido. Quem tem buscado tem dado grandes testemunhos, tem bênçãos chegando, só que isso tem que se propagar, né, pessoal? Tem que se propagar, então nosso foco vai ser completo. Então, lembrando, esse mês de outubro, nosso Congresso Águia vai ser o último domingo do mês na dupla honra, que eu vou fazer o Congresso Águia para toda a igreja. E vamos fazer um trabalho bonito, eu creio que Deus abençoe bastante. E aí, esses 7 semanas que nós fizemos, estudamos, falamos, aprendemos sobre a multiplicação, e eu creio que vai gerar frutos e vai virar aí para nós de grande valia, tá bom? Então vamos para a mensagem. Eu queria só te antemão, porque senão sábado que vem você pode estar e nós não vamos estar fazendo nesse mês, a não ser no último domingo, que vai ser a dupla honra que eu vou trazer à igreja. Eu quero apresentar esse projeto à igreja no geral, que aí com certeza se expande mais e mais. Muitos não conhecem e às vezes acabam não tendo condição. Então vou aproveitar essa oportunidade. Bom, mas nós vamos entrar aqui na lição de hoje. Depois o pastor Paulo ele vai completar com a gente. E aí nós vamos finalizar, pessoal, falando de um pós-evento, né? Vamos entregar, por favor? Nós vamos falar de um pós-evento que aconteceu a multiplicação. Então a multiplicação aconteceu, quem estava acompanhando aí as 6 semanas, nós vimos alguns detalhes, daria para pegar mais, tá? Daria para a gente estender mais, mas não vejo a necessidade, não vejo porquê agora. Então nós vamos direto pós-milagre da multiplicação, que nós vamos ver que o que importa realmente é conhecer quem fez a multiplicação da forma que deve ser conhecida. De vez em quando a gente altera a sua personalidade, o seu agir, e não é o foco, né? Então nós vamos falar de um rei diferente, tá bom? Vamos lá. Deixa só todo mundo receber. Um rei diferente. Nesses próximos 3 meses, que fim do ano, pessoal, vou focar muito o que vai acontecer durante esses 3 meses, tá? Já tem algumas imagens aqui representando isso. Inclusive, com certeza, vai agregar muito no Congresso, né, que nós trouxemos para cá. Não só Ribeirão, não. Trouxe para São Paulo e vingou aí fora daqui já também. Tem várias igrejas fazendo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é um propósito do crescimento de todos da igreja. Isso é um propósito completo. Eu creio que vai gerar bastante fruto. Eu vou falar mais no decorrer do mês, tá? Vamos aqui, pessoal. Um rei diferente, a lição do dia, que finaliza essas 7 semanas. E eu vou ler com vocês, tá bem explicadinho, para que a gente daqui a pouco faça a oração e você possa finalizar isso de cabeça erguida. Diz assim: uma das coisas mais intrigantes no milagre da multiplicação de pães e peixes é o pós. Pois o Senhor se retirou sozinho para o monte, por aquele grande grupo de pessoas quererem fazer dele um rei. Para quem não sabe, vou ler o versículo embaixo, tá? Que eu acabei não lendo. João 6, versículo 15, que diz: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Antes de eu continuar a explicação de forma clara,
Desde quando Cristo fez aquela multiplicação, imagine uma pessoa com poder de multiplicar alimentos. Todo mundo observando isso saberia. Uma pessoa que poderia literalmente acabar com a fome mundial. Ou territorial, que seja. Né? Inicialmente pensando. Então, quando você olha alguém assim, fala, ninguém melhor do que alguém como Jesus, naquela ocasião, para ser o nosso governante. Para ser aquele que não simplesmente vai falar para nós, olha, vocês têm que trabalhar, ele vai multiplicar o que a gente tem. E de forma muito humana e muito, né, pessoal daqueles que estavam presentes, eles tiveram por uma conta chegarem diante dele e proclamar ele rei naquele momento. Exatamente, vamos fazer dele nosso rei agora. Nós queremos ele governando, nós queremos ele à frente, nós queremos ele como nosso líder, mas eles não estavam focando qual tipo de líder eles queriam. Eles estavam querendo só um que alimentasse, que fortalecesse, que tirasse a fome deles, talvez enriquecesse, mas Jesus não é esse tipo de rei, por isso que põe esse título, rei diferente. E aí ele continua aqui, vou ler e voltar na lição, só para dar conhecimento. Quantos homens não esperariam isso? Quantos grandes não aguardariam ansiosamente esse momento? Alguns até diriam, agora chegou a minha vez. Mas Jesus não era normal. Ele não era dessa terra, apenas estava aqui. O que me intriga é que ele entendia quem era e por isso fez o que fez. E assim deve ser nosso objetivo. Para tomarmos as atitudes certas, precisamos descobrir quem somos de verdade. Continuando. O milagre é bem claro. E qual sua intenção? Saciar os necessitados. O cuidado do próprio Deus em dizer por intermédio do seu Filho, eu sou o Deus de perto. Não deixarei que vocês tenham fome. O que ensinei é para que tenham fé e eu possa satisfazê-los em tudo. Esse é o nosso maior, né, entendimento para aquilo que ele queria fazer. Todavia, para o natural, tudo é natural. Aquela multidão não entendeu quem realmente ele era. Sabiam discernir que o Messias estava na terra, mas que não era da terra. Conseguiam discernir que ele era capaz de ser um rei. Mas nesse caso, não conseguiram entender que era um rei diferente. E que na verdade já estava nomeado. E o que fez faria sempre quando precisassem, independente o local ou circunstância. Um rei que não almeja reinado. Um Deus que não almeja a glória. Na sequência da tentativa, temos o relato de Marcos em sua epístola que Cristo insistiu em fazer acrescentada, tá? Como destaque. Aos seus discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. A palavra insistir veio com o intuito de forçá-los, comprovando que o pedido do povo para que o Senhor fosse rei teve o apoio dos seus seguidores, discípulos. Muito dos problemas dos homens vem desse acontecimento. Deus quer fazer mais, porém os homens se perdem em suas crenças. Mesmo depois de ter andado lado a lado com Deus, querem que ele fique na terra, mesmo sabendo que ele é um ser eterno. Só reforçando com vocês. Os discípulos, pessoal, para aqueles que estão também assistindo, eles estavam naquele momento pós-multiplicação, junto com aquela multidão, indo atrás de Jesus também para fazê-lo rei. Não foi só a multidão, os discípulos apoiaram a ideia. Assim como Jesus partiu o pão, e eu queria que você entendesse qual é a ideia que vocês estão buscando. Qual é a maneira que vocês estão querendo se comportar naquilo que vocês querem alcançar. Nós temos um grande nicho de oportunidades nessa terra, gente. Só que você vai observando que são poucos que estão pegando esses nichos de oportunidade usando da forma certa. Alguns chegam a ponto de dizer que oraram a Deus para que Deus desse tal direção, e na verdade foi o próprio coração dessa pessoa que deu essa direção para que ela abrisse algo, fizesse algo, e Deus não estava ali. Muitos querem fazer de Jesus um rei, o qual ele não veio ser. Ele é um rei diferente.
naquilo que você está fazendo, se você não tiver o objetivo de colocar ele como foco, você vai acabar perdendo, porque as tempestades vão vir. Quando Jesus ele chegou para os discípulos e insistiu, tem uma tradução bíblica que eu não coloquei aqui, mas tem uma tradução bíblica que diz assim, de forma áspera, Jesus falou com seus discípulos. Na certa forma ele falou de certa forma ele deu uma bronca para eles, como se fosse aquele pai nervoso, sabe? Sai da minha frente agora que eu estou nervoso, eu preciso falar com meu Deus. Mais ou menos isso. Porque os próprios discípulos foram até ele, junto com aquela multidão, e queriam fazer dele também rei naquela terra. Porque, na verdade, era assim que eles esperavam que Cristo fosse. Agora eu faço uma pergunta para você no seu negócio, naquilo que você está fazendo. Como que você vê Deus naquilo que você está fazendo? Como que é a maneira que você trata o Senhor? Isso eu estou falando de forma bem aberta, tá, pessoal? Para que cada um de nós venhamos fazer da forma correta. Como que realmente eu estou disposto a fazer? Como que eu estou disposto a cumprir? Nós vemos tantas coisas acontecendo e às vezes nós não estamos vendo as pessoas realmente fazendo certo, mesmo tendo a condição de fazer o certo. Jesus, quando ele multiplicou os pães e peixes, a Bíblia fala que ele pegou os pães e pegou os peixes, a Bíblia diz que ele partiu os pães, consequentemente os peixes, fala mais dos pães, né? Mas ele foi e deu para todo mundo, só que a Bíblia fala que ele deu aos discípulos e os discípulos àquela multidão. Então, para a multidão chegar ao rei, ao Senhor Jesus e fazê-lo rei, eles tiveram que passar pelos discípulos, se eles passaram porque os discípulos apoiaram. Então é importante nós entendermos o porquê Jesus disse de forma áspera. Tem vezes em quando você vai pedir alguma coisa e você não vai ter o sim de Deus imediato, porque o seu desejo não é o que ele quer que você faça, alguma coisa do tipo. Então tudo que a gente precisa é estarmos conectados a ele, senão ele vai mandar a gente embora, pessoal. De forma áspera. Embora, que eu digo não embora do emprego, fica tranquilo. Mas ele vai falar com outras palavras, né? Me deixa quieto. E ele fez isso com os discípulos. Ele insistiu, Marcos faz esse relato, que quem possivelmente falou para Marcos, sempre gosto de explicar, foi Pedro, porque Marcos foi discípulo de Pedro. Então, Pedro é o que andou nas águas naquela ocasião, então tem detalhes importantes. E aí, simplesmente, ele chega e fala, vá para o outro lado. E esse vá para o outro lado não era para acontecer. Eu penso assim, porque é de forma muito fácil de compreensão. Aí eu vou ler aqui dando sequência, tá? O que ele te deu não é para esse tempo, e sim para o vindouro. É preciso conquistar e é necessário crescer, contanto que você não perca seu principal objetivo nessa vida. Aquele que rejeitou o reinado e a glória recebeu o verdadeiro reinado e toda a glória que poderia existir. Filipenses 2, do versículo 8 e 9, tá? O contraditório nesse mundo faz você ser destaque na eternidade. O evento continua com algumas horas de oração entre Jesus e o Pai. E após os discípulos irem para o barco e seguir para outro lado, uma grande tempestade os pega no caminho. Nessa hora, o que será que passava na cabeça deles? Afinal, o Senhor os mandou de forma direta que eles fossem embora sem ele, só porque queriam fazer dele rei. A tempestade é a prova que a ideia dos discípulos após a multiplicação estava totalmente errada e que não compreenderam a grandeza daquele milagre. Agora, pela necessidade que Jesus estava de também passar ao outro lado, porém, no caso, ele não tinha barco, né? Não tendo barco, decidiu ir andando, pois tinha pressa de chegar. Marcos 6,48. A Bíblia fala que ele, querendo passar para o outro lado, ele não tinha barco, eles foram com um barco só para aquele local. Então os discípulos usaram, ficou sem, precisava chegar do outro lado e ele foi andando. Era uma questão de necessidade. Entenda, Jesus não vai fazer um milagre na minha ou na sua vida, ou em qualquer necessidade que você possua, porque você só precisa. Ou simplesmente porque eu quero. É muito mais do que isso, né, pessoal? Ele precisou andar nas águas porque não tinha barco, ele precisava passar para o outro lado. De alguma forma ele precisava chegar lá. E lá ele evangelizou e coisas grandes aconteceram. Bom, vindo a dúvida aos corações dos seus apóstolos, ele mostrou mais uma vez que não era desse mundo e sim de um lugar maior. Pois que rei nessa terra andaria nas águas? Ele é superior. Mesmo sendo atencioso, parou para ajudá-los, provando que quem multiplica alimento se torna alguém com uma densidade diferente das águas, tornando-se mais leve do que o próprio mar. Aí eu reforço, Jesus ele é um rei diferente ou não é? E vocês vão ser um cristão, um empresário, uma empresária, um visionário, uma visionária diferente ou não? O que a gente acontece muito na sociedade que a gente está, pessoal?
nós vemos pessoas correndo pelo mesmo lado em busca da mesma coisa. E isso eu falo em âmbito completo. Qual é o nicho do trabalho que você está? Só que o que acontece? A semana passa, a gente observa isso. E eu não sei se alguém chega na vida de alguém e joga um banho de água fria, mas as pessoas, às vezes, elas falam por igreja também, sabe? Elas recebem uma direção tão boa num domingo, num sábado como esse, mas aí recebem um balde de água fria durante a semana, às vezes, sua própria emoção, do seu achismo, do que eles estão achando. A Bíblia fala em Provérbios 3,5, não se estribes no seu próprio entendimento, não se apoie no que você acha. Isso aí é um grande inimigo nosso. A gente achar, né, gente? E aí acaba passando uma semana toda, e aquele que diz, conta comigo, na verdade, ele não estava lá, depois. Aquele que disse, Jesus Cristo é o Senhor, muitas vezes quer fazer dele rei na terra, e ele é rei dos reis, ele não é rei na terra, ele é rei de tudo. E acaba não tendo o que ele tem para oferecer. E esse é um grande desafio. Nas Escrituras Sagradas, a gente tem um comentário rápido do salmista Asaf. Eu já vou fazer oração com vocês, tá, pessoal? Vou ser bem dinâmico, não tem muitas pessoas, então não preciso ser rápido, não preciso ser demorado. Mas o Asaf, ele deixou isso de forma clara quando ele falou, olha, meus pés quase que tropeçaram, quase me desviei. Com outras palavras, né? Isaías, Salmo 73. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Tem pessoas que ainda estão querendo se comparar com os ímpios. Não foi o caso do Asaf, porque depois ele entrou na presença de Deus e resolveu. Mas em nós, pessoal? Você se espelha em qual ou em quem? Jesus é um rei diferente. Se eu quero que ele seja um rei diferente e faça coisas diferentes na minha vida, eu tenho que entender isso. Naquilo que eu estou fazendo, não é só fazer, eu até falo brincando de vez em quando, mas é uma verdade. Você supondo aqui que eu tenho um membro nosso aqui, devo ter também no conjunto igreja, mas que, sei lá, trabalha com doces, confeitaria. Eu falo desse exemplo que eu acho mais fácil. Vamos supor que trabalha com doce, com confeitaria, aí a pessoa vai falar assim, eu vou abrir um negócio com doce e confeitaria, aí vai ver a renda dela. Quanto que ela possui, ela tem um X que ela pode gastar. Maravilha, todo mundo vai ter que fazer isso, não dá para não comprar com aquilo que você não tem. Aí você vai lá e fala que começar a vender bolo de pote. Só que aí você chega no mercado, você observa que o dinheiro que você tem não dá para comprar a melhor marca, mas também o dinheiro que você tem não precisa comprar pior. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, mesmo tendo a condição de oferecer o melhor para o seu cliente, o que ela faz? Ela compra da menor, mas ela vai cobrar o mesmo preço como se fosse um pouquinho melhor. Não estou falando que é o seu caso, mas muitas pessoas estão achando que Jesus não vê isso. Ele é um rei diferente, mas ele é um rei justo. O que acontece? Vai começar a vender tentando ganhar em cima, e de vez em quando alguns, sem o temor a Deus, e usam isso como uma estratégia de guerra burra, me perdoa a expressão, mas até dizem que é a melhor qualidade, e na verdade não é. Você já ouviu aqueles tipos de marketing, propaganda que a pessoa usa muito para alimentação? Um tempero, o segredo é o nosso tempero. Eu vi isso recentemente, pessoal, de um restaurante de marmita, que a gente compra muito no dia a dia, que às vezes precisa, né? Tem que comer, né, pessoal? E aí eu vi lá o segredo do nosso tempero. E teve um lá que eu tive um probleminha, não um probleminha nada assim demais, eu fui perguntar, falei assim, olha, eu tenho restrição alimentar sobre alguns tipos de temperos, eu não posso nada industrializado, mas a propaganda diz que o tempero é o segredo. E aí eu falei, não posso nada. E a pessoa ficou preocupada por isso, porque foi feito pedido por aplicativo, e ela respondeu, achei pelo menos isso legal. Ela falou assim, olha, então não é bom, porque a gente usa o famoso Knorr. Falei, que segredo é esse? Que doido é esse? Gente? Qualquer um usa isso. Então não fala que o seu segredo é o tempero, se o seu tempero é essa coisa ruim, que destrói a alimentação. Você está vendendo uma coisa que não é, depois você quer que Deus multiplique e quer fazer dele rei. Quantos de nós realmente queremos crescer, pessoal? De verdade. É eu chegar para vocês e falar, vamos fazer um estudo das 7 semanas que eu vou escrever as mensagens. Aí você descobre, imagina só, que não foi eu que escrevi isso aqui, foi tudo plágio. Você fala, poxa, eu me dediquei tanto para estar aqui todo sábado, mas fica tranquilo que fui eu. Mas imagina que não é. Que graça teria, que rei que eu estou buscando, eu estou tentando fazer de Jesus um rei qualquer, ele é diferente. Seja você diferente. Seja você diferente. Porque se você não for, qual que é a garantia? Os discípulos foram igual o povo, pessoal. Naquela ocasião. E a Bíblia fala de forma que não dá para esticar tanto, mas a Bíblia fala de tal forma
que o que aconteceu naquela multiplicação de pão e peixe, quando chegou a segunda vez, todo mundo sabe que teve duas, né? Vamos lembrar aqui quem que é bom de Bíblia, pessoal. Os pastores vão ter que ajudar, hein? Quantos cestos sobraram na primeira multiplicação? Pode falar em voz alta, por favor? Grita aí, porque a gente tem que ouvir. Na primeira, quantos sobrou? Quantos cestos? Obrigado, homem de Deus. E na segunda? Errou. Se você quiser saber, lembra do meu aniversário. Eu nasci dia 12/7. 12 cestos e 7 cestos. Olha que coisa boa. Você nunca vai esquecer meu aniversário. Traz presente quando você receber, viu? Brincadeira. 12 cestos na primeira, 7 na segunda. E sabe o que aconteceu na segunda? O coração deles, a Bíblia fala que estava duro na primeira. Então, que milagre tão grandioso e tão banalizado ao mesmo tempo. A Bíblia fala que Jesus estava dentro do barco e ele sentiu fome e ele falou sobre isso, conversando, na verdade, não foi falando que teve fome, ele falou sobre o fermento dos fariseus, expôs, né, a multiplicação. E sabe que os discípulos estavam falando de uma parábola referente ao fermento dos fariseus, que contamina um pouco de fermento, contamina toda a massa, quando se trata de um fermento ruim. E um dos fariseus não eram bons. E aí ele falando sobre isso, os discípulos preocupados um com o outro, pensando, será que ele não quer pão? Não é que a gente esqueceu de pegar pão, a gente só trouxe um. De todos os cestos que sobraram, a gente trouxe um. Pessoal, nós não podemos ser iguais. Se ele é um rei diferente, nós somos servos dele, o que você tem que ser no seu negócio? Fala comigo, diferente. Simples você ser diferente. Pastor, todo mundo está indo para a direita. Então vá para a esquerda. Não estou falando de posição política, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Senão tem que ter uma cuidado, não o cidadão pensa que pode. Todo mundo está indo para frente, então dá uma ré. Todo mundo está indo dando ré. Vou falar assim, então anda para frente. Não, todo mundo, não estou falando que você não vai seguir a regra. Você tem que entender que a regra existe para te beneficiar, não para você sofrer por ela. Aproveita ela, usa ela a seu favor. São coisas como essa que a gente às vezes não observa, só que Deus quer falar com a gente, Ele quer fazer você também como Ele ser diferente. O mundo é igual, é ou não é, gente? Mas para vocês estarem no sábado à tarde, num calor desse, vocês são diferentes. Então faça daquilo que você faz ser diferente. Pensa um pouco mais. Elabora um pouco mais. Estuda um pouco mais. Não é um estudo surreal dentro da sua condição. Mas também não deixe de dar atenção para a sua família, porque o que adianta, né? Ganhar tanto e não ter tempo. Tem que ter o conjunto, Deus quer você bem, quer a sua casa bem. Eu penso assim porque Jesus ele fez isso para que a gente tivesse a vida eterna com Ele. Ele fez isso para a gente viver com Ele para sempre. Então o que adianta Ele ter feito tudo isso e não ter a gente? Não adianta você fazer tanto e não ter a sua casa. Então é um conjunto, não é, gente? Seja diferente. Porque Jesus é um rei, por isso que Ele não foi rei na terra. Aqui é muito pequeno. Não que você não possa crescer, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem que entender que quando você crescer, não é só o nome da sua empresa que tem que ter um vínculo ao evangelho, que se não tiver isso não importa, é as atitudes. E essas atitudes fazem a diferença. Mais uma vez vou falar do todo que não veio. Mais uma vez o cidadão durante a semana disse que estaria aqui e faria. Não veio fazer. A gente pagou metade. Levamos um calote? Falei já, levamos. Deus vai nos honrar? Com certeza. Só que o pior de tudo não é ele não ter feito isso. Porque isso aí qualquer um não faz. Dar calote, a gente é o que mais sabe que tem nesse mundo, infelizmente. Mas é ele ter falado que também é cristão. Por isso que de vez em quando é bom a gente trabalhar com gente ímpia, que tem compromisso, do que gente cristã, que não tem compromisso. Não adianta você ter título e não ser diferente. Dá para entender, o congresso é realmente para você ser uma águia de verdade, não ser um periquito que acha que é águia? Ou uma andorinha? Precisa ser diferente. Vamos ou não vamos, pessoal? Vamos falar de ministérios de igreja, não é para quase, mas vai ficar salvo, isso é muito bom para quem estiver. Ministérios de igreja, todos eles, no geral, homens que vencem, mulheres que vencem, jovens que vencem, crianças que vencem, quem faz parte, seja o melhor. Só isso. Ser o melhor hoje é ser diferente. Enquanto todo mundo segue um fluxo e todo mundo fica ali, você não faz. Quando todo mundo reclama, você não reclama. Se você quer ser e fazer algo diferente, seja você essa pessoa, tudo está ao nosso alcance, está aqui para a gente crescer de verdade. Vamos falar do dia a dia da nossa família, do nosso dia a dia, da nossa escola. Quando você fizer uma universidade, alguém estuda aqui hoje, pessoal, em universidade?
Só o irmão Carlos, se tiver mais alguém, quem está assistindo, quem vai assistir um dia na vida. No intervalo, ao invés de você poder sentar e começar a falar do governo que não está bom, por que você não simplesmente lê a sua Bíblia? Pega um livro e vai se edificar, se separa daqueles. Quem vai? Tem hoje muito EAD, que é pela internet, mas presencial, faça a diferença. Numa sociedade onde que muita gente está simplesmente andando para trás, seja você diferente. Pessoal, eram 5.000 homens naquela ocasião. Estou simplesmente trazendo a alusão ao nosso dia a dia. Eram 5.000 homens ali. E todo mundo queria fazer dele rei. Queria que ele fosse rei na terra. Se Jesus reinasse na terra, a gente estava morto. Porque ele precisava morrer para ser rei dos reis. É maior. Lógico que ele fez isso para que eu e você pudesse continuar. Então façamos da melhor maneira ou não, gente? Façam vocês a diferença. Como membro de igreja, seja diferente, não seja igual. Seja diferente, coloque algo no seu coração. Todos podiam ser qualquer discípulo, mas seja diferente, seja aquele que aos pés, quando Jesus estiver na cruz, não vai estar longe, vai estar aos pés dele. Aí vai receber a maior revelação de todas, que é o Apocalipse. Dá para ser diferente ou não dá? Sejamos então, e que Deus nos abençoe. Tá bom?